Ih, vamos lá estudar o segundo reinado. O que que vai acontecer, né? Agora a gente vai estudar a crise do segundo reinado e começa com o fim da Guerra do Paraguai, né? Dom Pedro II ele mandou o Conde de caçar o Solano Lopes até conseguir assassinar o Solano Lopes e com isso vai destruir muitas cidadelas paraguaias, vai matar criança. Então a gente vai ter aí o povo, né, começando, pô, cara, pra que continuar essa guerra? A gente já venceu. Né? Então a gente vai ter aí uma queda de popularidade de Dom Pedro II. E aí a gente vai ter o início da crise, né? Porque somado a essa impopularidade por conta de algumas medidas de Dom Pedro II, né? A gente vai ter outras questões, né? A gente vai ter então a pauta da queda do Dom Pedro II, né? Vai ser baseada em quatro pilares fundamentais ou quatro questões. É quase como se o segundo reinado ele fosse um deck, né, que tem quatro, né, alicerces, quatro pilares. Quando cai um desses pilares, ainda se mantém o deck estável. Quando cai o outro, já não tem tanta força. Cai o terceiro, pronto, né? Descamba de vez, cai o último só para confirmar. Então, a gente tem aí, né, quando esses pilares eles quebram, a gente vai ter aí o completo, né, extermínio do segundo reinado. Muitas vezes dizem até, né, que não foi um golpe que tirou o segundo reinado, né? O segundo reinado se desmantelou por si próprio. Então aí uma contextualização de uma versão historiográfica a respeito da queda do segundo reinado, né? Então a gente está tendo uma crise, né? A crise econômica do Brasil ela continua, né? Apesar da gente ter uma riqueza vindo aí do ciclo do café, né? Mas a gente tem muitas dívidas com a Inglaterra, né? A gente tem muitos empréstimos que a gente pegou, tem muita dívida externa. Então a nossa crise ela continua, tá? A insatisfação do Dom Pedro II está aumentando e aí a gente vai ter os quatro pilares que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas. O primeiro é a crise da escravidão, tá? O que, que vai acontecer, né? Nós temos aí dois tipos de pessoas, né, que vão olhar para a escravidão com aspereza, com asco, com nojo da escravidão, tá? Nessa época, tá? A primeira pessoa que vai olhar para a escravidão com nojo é aquela pessoa que se coloca no lugar do escravo e vê que ele passa por uma barbárie que não tem nenhum tipo de fundamento. Tá? Então é a pessoa que realmente acredita na causa humanitária de que a escravidão deve ser exterminada por conta do que ela sujeita o ser humano, né, a se prestar. Beleza? A outra versão, né, seria então o próprio capitalismo liberal, a pessoa que olha para a escravidão com nojo porque poderia ter algo melhor no lugar. Né, que seriam então pessoas assalariadas, que teriam poder de compra e poderiam movimentar o mercado, né, e poderiam então servir de mercado consumidor para os produtos liberais. Tá? Então esse é o outro ponto de vista. Né? Muitas vezes essas pessoas podem até ser racistas, podem até achar que deveria haver escravidão, mas não querem, porque elas vão ter algum benefício econômico com o fim da escravidão. Beleza? Então, às vezes essas duas concepções elas se somam, às vezes é só uma, às vezes é só outra. Mas, no fim das contas, a gente tem cada vez mais esse movimento crescendo, seja por conta da causa humanitária, seja por conta da causa capitalista. Beleza? O que, que vai acontecer, né? Aqui no Brasil, a gente vai ter um setor bem considerável até, né? A gente vai ter os principais comerciantes burgueses liberais, né, defendendo a abolição. A gente vai ter, é claro, as grandes massas, né, de escravos que querem a abolição, né? A gente vai ter as classes médias, alguns setores das classes médias urbanas aderindo ao movimento abolicionista, e a gente vai ter também a burguesia recém-nascente, né, do Oeste Paulista, a burguesia cafeicultora do Oeste Paulista também, né? Porque eles estão já trabalhando com a mão de obra imigrante. Tá? Então, para eles, seria benéfico o país todo, né, ser inserido nesse contexto. Né? Então, o Oeste Paulista também vai aderir à causa da abolição. Tá? O que, que vai acontecer? A elite brasileira, né, principalmente a elite do Vale do Paraíba, do café do Vale do Paraíba, e também a decadente elite do ciclo do açúcar, que foi se mantendo, né, porque eles tinham terras, tinham latifúndios, então eles foram se mantendo no poder brasileiro ao longo dos séculos, tá? E essa elite ela vai opor-se então ao fim da escravidão, beleza? Então, como eu já falei para vocês, o movimento abolicionista é liderado por intelectuais, né? Alguns setores do exército também, tá? Porque, como eu falei para vocês nas últimas aulas, vários escravos eles foram para a guerra e quando voltaram, né, como oficiais do exército, soltos, né? Eles tiveram aí a carta de alforria e aí eles não são mais escravos.
beleza? E aí algumas partes das camadas médias urbanas, né? E aqui eu trouxe para vocês um grande intelectual da época, que é o Cruz e Souza, tá? O Cruz e Souza, o nosso cisne negro, tá? É o Cruz e Souza, um grande poeta e simbolista brasileiro, se não o pai do simbolismo brasileiro, tá? E essa aqui é uma imagem que eu trouxe para vocês que eu acho que é muito interessante, né? O apoio, né? A homenagem a uma grande pessoa, um grande líder, né, do movimento abolicionista, isso aqui na minha cidade, a cidade de Florianópolis. Então, quando eu descobri na época, né, que eles estavam pintando isso daqui, eu fiquei realmente muito feliz. São personagens como esses que devem ser valorizados na história do Brasil. Um grande líder do movimento abolicionista, um grande poeta brasileiro. Tá, galera? E aí a elite, ela vai conseguir, né, prolongar aos poucos. Por mais que tivesse um movimento muito pesado de abolicionismo, né, a elite ela vai conseguir prolongar, porque a elite ela tem o poder estatal, ela tem a máquina pública ao seu lado, né? Então a elite ela vai conseguir postergar, né, esse processo de libertação dos escravos, tá bom? E aí a gente vai ter duas correntes, né? A corrente mais moderada e a corrente mais radical, né? A ala moderada e a ala radical dentro do movimento abolicionista. A moderada, ela seguia o seguinte princípio, né? Nós devemos conquistar a abolição através de leis. Então vai aos poucos criando leis que vão, né, extinguindo a abolição. A radical diz não. Os escravos devem conquistar a abolição por meio da luta, né? Lutas de libertação dos escravos, nós devemos conquistar à força o nosso direito, tá? E aí a gente vai ter a vitória da ala moderada, tá? Porque a ala moderada, que era composta pelos principais burgueses, composta pelos principais intelectuais, alguns intelectuais eram da ala radical, mas os intelectuais aí da ala moderada tiveram aí a prevalência, tá? Se prevaleceram, beleza? Em 1881 a gente vai ter um fato que eu considero muito interessante, né? Que a gente vai ter lá em Pernambuco, se eu não me engano, a greve dos jangadeiros. O que é a greve dos jangadeiros? Os jangadeiros, eles atravessavam os escravos de uma margem do rio até o outro, e assim facilitava o transporte desses escravos para os senhores, né, lá do Nordeste. Em 1881, eles vão se negar a fazer a atravessagem dos jangadeiros de um lado do rio para o outro, o que trazia muitos custos, né, de logística, até custos financeiros mesmo, para os senhores de escravo. Foi um fato bem interessante essa greve dos jangadeiros. Os caifazes, quem que eram os caifazes? Eram pessoas que se infiltravam, né, dentro das fazendas, né, dentro dos grandes latifúndios, né, e eles começavam a conversar com os escravos, eles começavam a organizar movimentos, né, de libertação, e eles organizavam as fugas, tá? Então os caifazes, eles entravam nessas fazendas e eles faziam então, né, eles faziam acontecer de fato a fuga na prática. Isso aí principalmente no interior de São Paulo, tá, galera? Então a gente vai ter aí, né, alguns movimentos. Então não pense que foi só a elite que conquistou, não, né? A gente tem muitas revoltas, né, como eu trouxe aqui para vocês uma imagem. Vai ter revolta, vai ter várias estratégias dos escravos para tentar conseguir essa libertação, tá? Vai chegar um ponto, né, que o movimento abolicionista é tão forte, mas tão forte, que o escravo ele já anda na rua de boa, né? O escravo ele já não tá mais respeitando o direito, né? Aquele pacto senhorial, né, que ele é propriedade do seu senhor. Não, agora ele meio que, né, quase que se manda, mas é claro que ele ainda, né, sofre os castigos, né? Mas ele já tem, né, mais uma autonomia no finzinho, né, da escravidão ali, perto de 1885, por ali a gente já tem, né, relatos de escravos que já têm um pouco mais de autonomia. Beleza, galera? Existem até os escravos urbanos, então pesquisa aí se tu tem interesse nesse assunto de escravos urbanos. Beleza? Quais são as leis? Nós vamos ter algumas leis, né? A primeira lei foi a Bill Aberdeen, que nem foi o Brasil que fez, né? Foi a Inglaterra que impôs essa lei, né, proibindo o tráfico negreiro no Atlântico Sul. Eu falo melhorzinho dessa lei algumas aulas atrás, dá uma procurada aí, tá? Depois a gente tem a Eusébio de Queiroz, essa sim brasileira, de 1850, que vai terminar, né, de fato, né, uma lei brasileira, não imposta por outro país, né, que vai terminar aí o comércio de escravos ultramarino no Atlântico Sul. Agora não é mais comércio, agora é tráfico, agora é proibido, tá? E aí essa lei, ela vai estimular o comércio interprovincial, né? Ou seja, mais comércio interno de escravos, o aumento vai ser muito maior, as regiões mais ricas, as regiões de São Paulo, vão conseguir concentrar mais escravos. Beleza? Em 1871 a gente tem a Lei do Ventre Livre. Gente, essa lei
né, ela é meio controversa, tá? Na verdade, as próximas duas leis, né, a lei do ventre livre e a do sexagenário, são um pouco controversas, porque na prática elas meio que não funcionavam direito, tá? Olha só que loucura. A lei do ventre livre, ela falava que a partir de 1871, né, as mulheres que tivessem filhos escravos, né, as escravas que tivessem filhos, esses filhos eles estariam libertos, eles né, não seriam mais escravos. Só que na prática, para ele realmente conquistar, né, essa liberdade, né, ele precisava de uma decisão do seu senhor, né, do senhor da mucama, o senhor da escrava que gerou esse filho, tá? Então, o senhor ele tinha duas opções. Ele podia dar essa criança para o governo e ela se tornaria livre, ou ele podia, né, usar do trabalho dessa criança até ela completar os 21 anos de idade. Ou seja, na prática, né, postergava muito, né, essa situação da escravidão, né? Depois a gente tem a Lei do Sexagenário de 1885. Essa foi, né, considerada a mais patética de todas as leis, né? Essa aqui foi até apelidada nos jornais de gargalhada nacional, né? Porque ela era impraticável, não fazia o menor sentido essa lei, né? Mediante a indenização, né? Se tu tivesse 60 anos e tu fosse escravo, tu estava livre, né? Só que quem que vai conseguir esse dinheiro para ti, né? Ninguém vai pagar esse dinheiro para ti. Tu vai ter que conquistar esse dinheiro. E para tu conquistar esse dinheiro, tu tinha que trabalhar no mínimo mais 5 anos pro teu senhor, tá? Ou seja, tu só ia conquistar a liberdade com 65 anos. Qual escravo no século XIX que conseguia viver até os 65 anos? Quase nenhum. Ou seja, era uma lei, né, que era completamente irrisória, não servia para nada, era lei para tolo ver, né? Então, por isso que ela foi considerada a gargalhada nacional, né? Praticamente nenhum escravo conseguia chegar aos 65 anos. Então, praticamente não fazia nada essa lei, tá? A gente vai ter aí o movimento abolicionista ganhando cada vez mais força, principalmente na década de 80, já tá meio que impraticável, tá? A maior parte da população já adere ao movimento, e aí em 1888 a gente vai ter aí o Dom Pedro II viajando para a Europa, quem vai assumir a regência aqui no Brasil enquanto ele está fora é a Princesa Isabel, e aí a Câmara vai assinar, né, um protocolo, uma lei, né, um pedido de lei, e quem vai assinar confirmando que essa lei entraria em vigor imediatamente é a Princesa Isabel. Essa lei é chamada de Lei Áurea, e ela dá então a carta régia a todos os escravos, né, a carta de alforria a todos os escravos. Todos os escravos não são mais escravos no Brasil, não existe mais escravidão no Brasil a partir de 1888, tá? A gente tem o fim da escravidão do Brasil. Esses escravos não vão ser indenizados, nem os escravos, nem os senhores de escravos, tá? E aí a gente também vai ter esses negros escravos, né, ex-escravos agora, né, eles vão ser soltos na sociedade, eles vão ficar a Deus dará, né, eles não vão ter nenhum tipo de inserção, eles não vão ter nenhum tipo de apoio, nem psicológico, não, psicológico mesmo, né, a gente só se preocupou com a psicologia, né, com a saúde mental das pessoas no século XX e XXI, né, no fim do século XX e no início do século XXI. Então, óbvio que não vai ter nenhum tipo de apoio psicológico, nenhum tipo de apoio financeiro, nenhum tipo de apoio de reestruturação desse indivíduo na sociedade, tá? O que vai acontecer, né, a gente vai ter uma marginalização desses negros que antes eram escravos, agora eles são pessoas muito pobres, tá? Pessoas que não têm muito bem acesso ao emprego, não têm muito bem acesso aos recursos fundamentais da vida humana, então pessoas realmente paupérrimas, tá, galera? O que vai acontecer, né, é que os senhores, né, eles vão ficar muito putos, tá? Os escravos ficam felizes, óbvio, conquistaram a liberdade, podem ir para onde eles quiserem, a hora que eles quiserem. Isso é maravilhoso, né? Qualquer ser humano é digno disso e é uma vergonha que tenha existido a escravidão na história da humanidade, né? Mas enfim, a gente vai ter aí então a elite, né? A elite vai ficar muito chateada, né? Porque a elite não recebeu indenização, a elite não queria, né, o fim dessa escravidão, porque a elite se aproveitava, né, de não ter que pagar, né, para os seus escravos, era muito barato, era muito bom para a elite, tá? Então a elite ela vai começar a deixar de apoiar a monarquia. A elite rompe com a monarquia em 1888, né, um ano antes da proclamação da República. Beleza, galera? Então assiste os próximos aí que a gente vai discutir as outras questões que terminaram, então, o Segundo Império. Beleza? Valeu!